já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sim, esse texto ele revela algo que é do interesse de Deus. Ninguém procura algo que não é do seu interesse. Se você perde algo de valor, ou até mesmo algo que seja pessoal, se você perde um celular, você vai procurar. Sim ou não? Você vai tentar encontrar. Se você perde um carro, esqueceu onde está o carro no estacionamento, não lembra da vaga, qual era a vaga, você vai procurar. Aqui, você só procura aquilo que é do seu interesse. Quando a gente lê esse texto e fala que o Pai procura, é porque é do interesse de Deus encontrar pessoas que sejam verdadeiras. Então eu gostaria que você dissesse para quem está ao seu lado: Deus procura por você. Deus procura. E todas as vezes que a gente fala sobre adoração, a gente tem que olhar para esse aspecto do qual o Senhor Jesus Cristo ensina, fala aos seus discípulos, mostra principalmente a essa mulher que estava sedenta por algo real, por algo da parte do Messias que ela acabara de encontrar. Jesus fala que há verdadeiros adoradores, e ainda declara: são estes que o Pai procura. Eu não sei se você se lembra, mas no ano passado, quando nós ministramos aqui, falamos sobre a restauração do tabernáculo de Davi, como foi importante para nós que nós tivéssemos essa promessa sendo vivida em nós mesmos, porque nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, como está lá em Pedro. Perdão, queridos. E isso porque era uma promessa para o povo de Israel que estava no deserto, lá em Êxodo, quando o Senhor declara para eles que queria fazer deles uma nação de sacerdotes, queria fazer deles um povo exclusivo, propriedade exclusiva, mas eles erraram algo, porque logo em seguida, após Deus ter proposto a eles isso, dizendo que Ele queria uma nação inteira de sacerdotes para que todos pudessem ter acesso à sua presença, quando Moisés está no monte recebendo as instruções de Deus, o povo prepara um bezerro de ouro. E prepara um bezerro de ouro, e por causa disso, a adoração é invertida. A adoração que deveria ser dada ao Senhor, a adoração é transferida para o objeto, o bezerro de ouro. A importância da gente observar hoje que a adoração propõe exatamente isso. Ainda tentando refrescar a sua memória sobre a mensagem do ano passado, quando Davi, em meio à lei, em meio às regras rígidas da lei, dizendo como, onde e quando adorar a Deus, pela lei rígida, Davi consegue uma brecha, Davi consegue algo. Ele encontra o coração de Deus. Ele encontra o desejo de Deus. Davi é encontrado por Deus, porque Davi estava alinhado ao coração de Deus. Você só encontra algo
quando você se aproxima daquilo. Então, quando Deus procurou Davi e encontrou Davi, é porque Davi estava muito próximo dele. E Davi, em meio às regras rígidas da lei, em meio às regras de onde, quando e como, não muda, não tem outro jeito, Davi encontrou o coração de Deus. E Deus encontrou o coração de Davi e houve intimidade. E por causa disso, houve a brecha do que o próprio Davi declara a graça. Por isso João expressa no capítulo 1 que nós devemos graça sobre graça. Porque a primeira graça já havia acontecido no período de Davi, quando ele mesmo declara: a tua graça é melhor do que a vida. Quando ele encontra em meio à lei as regras rígidas, volto a dizer, uma brecha para adorar a Deus em intimidade. E ele traz a arca para Jerusalém, esquece a estrutura, entre aspas, mas porque os rituais continuavam acontecendo no tabernáculo de Moisés em Siló, mas no tabernáculo de Davi, em Jerusalém, Davi propôs algo totalmente diferente: adoração 24 horas, vendo o Senhor como quem fala com seu amigo. A arca foi posta no meio do tabernáculo, e ali havia os únicos utensílios do templo, que eram as pessoas, cantores, salmistas, músicos, tocadores de trombeta, porteiros, todos aqueles que trabalhavam em prol de algo que era trazer ao Senhor uma oferta que agradasse ao Senhor, sacrifício agradável ao Senhor. E Davi nos ensinou lá, em meio à lei, que era possível encontrar graça. Isso era graça. Por isso o próprio Deus não permitiu que Davi fizesse um templo, porque quando o templo foi erguido, ele foi erguido aos moldes do tabernáculo de Moisés, não mais no molde do tabernáculo de Davi. E assim, o próprio Deus em Amós, ele expressa através da boca do profeta Amós, dizendo: eis que nos últimos dias eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. O próprio Deus almeja e anseia restaurar o tabernáculo que foi feito por um coração de intimidade com Deus. Por isso a gente precisa entender que essa intimidade é buscada por Deus em relação a nós. Por isso que Deus procura verdadeiros adoradores. Não é simplesmente porque Deus quer ser adorado. Deus não necessita da nossa adoração. Deus não é como diz um pregador, megalomaníaco, desejando ser adorado, desejando receber a adoração do seu povo, como muitos ateus até acham que é isso que o nosso Deus deseja. Não. A única coisa que Deus mais almeja é ter intimidade comigo e com você. Você pode dizer amém? A coisa que mais Deus anseia é ter relacionamento conosco. Diz isso para quem está ao seu lado: Deus quer relacionamento conosco. O que torna uma adoração verdadeira? Porque é muito fácil a gente externar, a gente colocar para fora alguns desejos, algumas vontades, mas o que é verdadeiro daquilo que a gente está externando? Eu costumo dizer que louvor é aquilo que é perceptível, elogio, aquilo que a gente fala, e é algo que é exteriorizado, algo que eu demonstro. Mas adoração é algo que só tem aqui dentro.
é aquele sentimento que só você sabe que tem, é aquele desejo que só você sabe que possui por alguém, por aquela outra pessoa. Isso é adoração. É algo tão profundo e tão íntimo que não se pode tirar de você de qualquer jeito. O que torna a adoração verdadeira, o que torna a adoração autêntica. Porque é isso que Deus procura, adoradores verdadeiros. Bom, eu quero caminhar com vocês em alguns textos, porque é necessário sim que nós adoremos ao Senhor com as nossas expressões. Aliás, existem 7 palavras em hebraico que, traduzidas para nós, foram apenas traduzidas por uma única palavra. 7 palavras em hebraico que descrevem louvor foram traduzidas para nós apenas como louvor. Yadá, Yudá, Banaz, Amar, Elá, Shabá e Halal. Todas essas palavras têm um significado divergente, diferente, sendo que algumas têm expressões físicas, outras expressões espontâneas, outras expressões musicais, outras expressões em cânticos. Mas eu não quero entrar nos detalhes. Isso aí é coisa que a gente aprende em seminário, em faculdade teológica. Mas o que é importante você saber é que as expressões, elas não podem ser feitas de uma forma obrigatoriamente falando. É como se você, marido, chegasse para sua esposa e no dia do seu 10º aniversário de casamento, você traz rosas da cor que ela ama, que ela gosta, e ela recebe as rosas com muito prazer, com muita alegria. Ela diz: uau, que rosas lindas, obrigado, puxa, amei essas rosas. E ela começa a expressar isso, e o marido fica olhando. Aí ela: você não vai dizer nada? Ele diz assim: bom, essa é a minha obrigação, né? Eu li o manual dos maridos e essa é a minha obrigação. Como é que será que essa esposa ia receber essa notícia? É por obrigação? Se não houver sentimentos na minha expressão, essa minha expressão é falsa. Se eu expresso o meu amor a alguém só de palavras, é como se soa esse exemplo que eu lhes dei. É vazio, é neutro, não tem absolutamente nada. Agora, quando é o contrário, quando o marido responde: não tem nada mais precioso para mim do que satisfazer os seus desejos, porque eu amo estar com você, porque eu desejo estar com você, porque de fato você é a coisa mais preciosa da minha vida. Quando o marido expressa isso, não apenas de palavras, mas algo que realmente ele sente, como que essa esposa vai receber? Bom, a história fica em reticências, né? Fica em reticências. Queridos, você acha que com Deus é diferente? Ainda mais sabendo que Ele sonda os nossos corações. Ainda mais sabendo que Ele conhece o mais íntimo dos nossos desejos. Ainda mais sabendo que Ele é santo, santo e santo. Valeu. Não, é toda mesmo. Bom, a gente vai ver que existe
alguns sentimentos que nós precisamos expressar, que a gente precisa demonstrar a Deus da nossa adoração. Ah, Deus, eu te amo, tu és a minha força, tu és o meu auxílio. Mas, vamos ver, talvez a primeira coisa que a gente precisa ver é reconhecer isso, a santidade majestosa de Deus. Reconhecer que não dá para nós tentarmos ludibriar a Deus com os nossos sentimentos falsos. É reconhecer que quando eu estou diante do Senhor, eu estou diante do Senhor. Quando eu venho à sua casa e nós nos prostramos diante do Senhor, eu estou me prostrando diante do Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que tem todo o poder dos céus e na terra, aquele que era, aquele que é, aquele que será. Então, meu coração tem que estar envolvido intimamente a esse sentimento. O meu coração, ainda que seja enganoso, eu tenho que ouvir e observar se o meu coração está sendo sincero. Acredito que a primeira coisa que a gente precisa ver é isso. Veja lá, porque quando você está diante de Deus, santo, majestoso, poderoso, excelso, você reconhece a soberania dele. Salmo 46, versículo 10, diz ali: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Outro texto que demonstra que o nosso coração precisa ser aquietado, entrar em um silêncio profundo para conhecermos o real desejo de Deus em ter relacionamento conosco. Abacuque 2: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É necessário você saber quais palavras usar, quais palavras falar, porque em princípio nós não temos que falar absolutamente nada. Quando estamos diante do Senhor, cale-se toda a terra, porque você reconhece que o Senhor está presente. A primeira coisa é você calar-se. Cale-se diante dele toda a terra. É como que você, se estiver diante da presidenta da República e ela vem ao seu encontro, ou você entra no recinto onde ela está presente, você entra já falando. Se você não tem intimidade, você não pode falar. Para nós chegarmos à adoração, a primeira reação que temos é nos silenciar diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é. Para que a nossa adoração seja verdadeira, reconheça quem é o Senhor. Depois do silêncio, vem, a gente conhece como temor, reverência, a santidade, a maravilha da grandeza de Deus. Salmo 33, versículo 8: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Porque nós somos pecadores, porque nós somos seres falhos, como podemos não temer? Como podemos não temer ante a presença majestosa e santa daquele que é único? Como não temer? Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome?
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querendo você ou não, você tem que temer ao Senhor. Mas isso não quer dizer que é um terror, não é terror, medo, pavor. Como eu fui criado na igreja, nascido e criado no Evangelho, mas fui criado com medo de Deus. Temor, mas um temor que era, na verdade, um terror. E aí, não lembro se eu já comentei isso com vocês no ano passado, mas se você diz para o seu filho: Papai do céu castiga, Papai do céu castiga, não faz isso menino, não faz isso menina, porque Deus não gosta, Deus vai te castigar. Como você acha que essa criança vai crescer no seu relacionamento com Deus? Mas bem, eu fui criado assim, de medo de Deus, de medo de Deus. Vocês têm ideia, eu tinha medo até de ir para o céu, porque eu falava, no meu pensamento de criança, eu lembro claramente desses pensamentos, eu tinha medo de ir para o céu, porque eu vou chegar no céu e eu vou ficar diante de Deus. Não é o tipo de temor que se espera para aqueles que o adoram, em verdade. É o temor porque você reconhece que você é pecador, e que por você ser pecador, você não tem condições de chegar até diante dele. A sua imagem comparada a dele é absolutamente suja, totalmente inadequada para chegar diante dele. Por sermos pecadores, precisamos de misericórdia. Conversava com um colega de trabalho recentemente sobre o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu dizia que na maioria das vezes nós somos convencidos do pecado, nós somos convencidos do juízo, mas não pensamos para parar na justiça de Deus. Não paramos para pensar no que o Espírito Santo nos convence sobre a justiça de Deus. Alguém aqui já falou para pensar sobre a justiça de Deus? Deixa eu falar rapidamente. Se você fosse, como exemplo, se você fosse juiz e estivesse diante de você um assassino e um estuprador, assassino e estuprador, e fosse dada a você a oportunidade de bater o martelo, culpado ou inocente, e esse cidadão assassino e estuprador, confesso, chega diante de você e você pergunta: você está arrependido? Ele diz: eu estou. Você promete que não vai fazer mais isso? Ele diz: eu prometo, eu não vou fazer mais isso. Então tudo bem, você está livre. Você seria considerado um juiz maravilhoso só para o culpado. Porque diante da sociedade você seria considerado como um inescrupuloso. Que juiz é esse? Vamos caçá-lo. Que loucura! Como se pode libertar alguém que é culpado? Confesso, ele tem que pagar pelo que fez. Ora, eu estou contando a história de Davi, do rei Davi, que matou um dos seus melhores amigos, indiretamente, mas matou, e, em certo sentido, estuprou
a esposa desse seu rei. E diante do Senhor ele confessa, reconhece o seu pecado, porque o Senhor vem diante dele através do profeta, e ele fala do seu arrependimento, e o Senhor diz: estão perdoados os seus pecados, você está livre. E há um outro texto da Bíblia que o Senhor fala: Davi, meu servo, nunca pecou. Como pode isso? E o pai de Betseba fica onde nessa história? E a família de Urias fica onde nessa história? Será que eles não vão diante de Deus e falar: Senhor, que coisa é essa? A lei diz que ele tem que ser apedrejado, que ele tem que morrer. E o Senhor fala assim: eu não me lembro mais nada. Eu não me lembro de mais nada. Do que você está falando? Você percebe como é complicado para Deus te justificar, trazer justiça sobre a tua vida? Porque lá em Apocalipse está escrito que Satanás, o acusador dos nossos irmãos, dia e noite, os acusa diante do Pai. Nesse exato momento, Satanás está diante de Deus, te acusando, me acusando das coisas que nós fizemos hoje que não agradaram ou agradariam a Deus. E você sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Sabe qual é a resposta de Deus para Satanás? Eu matei meu filho para justificar o pecado deles. Você entende isso? Será que você já foi convencido de que diante de Deus, quando você está diante do Senhor dos Senhores, nós somos indignos? E que só realmente a misericórdia de Deus é que nos dá a oportunidade de entrar em sua graça. Esse sentimento de temor, Deus, é na verdade mais um sentimento de gratidão, reconhecimento de que a sua condição de pecador te impossibilitaria de chegar diante dele, mas pela justificação do sangue do Cordeiro, aleluia, você foi considerado propício para entrar no Santíssimo. E por que nós entramos de qualquer jeito, sem temor, sem reconhecimento? Porque já chegamos falando e gesticulando, quando na verdade deveríamos parar e pensar no nosso coração e meditar: Senhor, eu preciso da intimidade contigo. Há um vazio em minha alma, um vazio em meu coração que só pode ser preenchido pela tua presença. Eu anseio pela tua presença, eu anseio por ti. É por isso que quando você reconhece que o Senhor te justifica e te tira essa carga do pecado, o outro sentimento que vem logo é alegria. Você é alegre por saber que você está justificado pelo sangue de Jesus. Então você tem que entrar no Santo dos Santos com alegria, chegar diante do Senhor com um sentimento de alegria. Você está me acompanhando, entendendo como se torna uma adoração verdadeira? Como trazer ao Senhor uma adoração verdadeira, intimidade com Deus? Como que ela se desenvolve? Eu espero que vocês estejam entendendo. E a nossa alegria não é apenas o resultado da nossa gratidão, mas ela vem com o nosso olhar de esperança. Veja lá em Salmo 30, versículo 11: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, porque o meu espírito te canta, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Uau!
eu preciso reconhecer quem é o Senhor. Eu preciso ter uma alegria verdadeira por reconhecimento de quem Ele é e do que Ele está fazendo para com a minha vida. Não é uma religião, queridos. O que você está fazendo aqui hoje não é religião. Você não está sentado aqui por causa de liturgia. Você não está sentado aqui porque alguém tem que falar e você tem que ouvir. Não, é porque você precisa de um relacionamento de intimidade com aquele que é o teu Senhor, queira você ou não. Nós precisamos dele, nós precisamos disso. Nós precisamos desenvolver esse nosso relacionamento de amor com Deus, mas de uma maneira vívida e real, verdadeira, como Jesus diz para nós que o Pai procura. Deus ainda está procurando. Deus ainda está procurando. E quando temos essa alegria, vem também o desejo, ou melhor, vem a satisfação da esperança. Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, queridos? E no final das contas, quando você chega diante de Deus reconhecendo quem Ele é, você não vai estar preocupado com as dádivas de Deus. Você não vai estar preocupado com aquilo que Ele pode te dar. Você não vai estar preocupado ou desejoso de ter aquilo que Ele tem nas mãos. Mas simplesmente a presença dEle é suficiente para te encher o coração e te promover uma real satisfação. Quantas pessoas vêm à igreja, participam do culto, mas quando vão para casa, foi tão, sei lá, esquisito. Acho que o ministro de louvor está impecável. Não depende do ministro de louvor, não depende do pastor, depende de cada um de nós. O culto é dentro de você, é em você. O culto é dentro de nós. Nós somos o santuário de Deus, nós somos o tabernáculo de Davi. Diz isso para quem está do outro lado. Nós somos o tabernáculo de Davi. Porque, queridos, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente reconhece que Ele é e sempre será, a gente não vai se preocupar com as bênçãos. A gente estava até conversando no carro aqui agora, falando sobre isso. Hoje é o exemplo de ouro, as bênçãos. Isso é o exemplo de ouro. A igreja está trocando o Senhor pelas bênçãos. Mas quando você reconhece quem é o Senhor e você tem intimidade com Ele, você não vai se preocupar com os bezerros da vida. A sua satisfação será plena e você só vai ter um desejo. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Você pede isso ao Senhor? Você almeja isso mesmo? Ou você se sente obrigado a vir à casa do Senhor? Sinceramente, olha no teu coração e faça essa pergunta a si mesmo. Eu almejo estar na casa do Senhor? Eu quero viver na casa do Senhor? Olha o que Davi diz: uma coisa peço e vou buscar. Davi buscava, Deus busca e se encontrava. E quando se encontra, ele fala: eu não quero sair daqui, não quero. Eu pedi uma coisa ao Senhor: eu vou buscar que eu possa morar na
casa do Senhor todos os dias da minha vida. Se você não tiver prazer no Senhor, você não vai ter prazer de vir à casa do Senhor. Se você não se alegrar no Senhor, você não vai se alegrar no culto. Se você não reconhecer quem é o Senhor, o culto vai ser simplesmente um rito, uma religiosidade, algo que vai te alegrar por um momento. Quando você for para casa, tudo vai passar, toda aquela alegria vai embora. E aí você começa até a culpar a Deus, falando: poxa, mas a Bíblia está escrito que nós vamos ter alegria não no mundo andar, mas cadê essa alegria? A culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Tem uma ilustração que eu gosto muito. Eu acho que eu falei no passado, mas vou falar de novo. Complicado a gente pegar na igreja, né? Assim, um ano depois, a gente não lembra o que falou da outra vez. Mas um rapaz estava cortando o cabelo. Contei? Não? Um barbeiro. E o barbeiro, aquela conversa, né? De cabeleireiro, eu gosto de conversar, né? Conversa vai, conversa vem. O barbeiro disse: o barbeiro falou para o rapaz: eu não acredito em Deus. Aí o rapaz crente ficou meio preocupado com: poxa, o que eu vou responder? Tentou argumentar, mas o barbeiro foi incisivo e disse: rapaz, eu já sou vivido. Se Deus existisse, não haveria tantos problemas nesse mundo, não haveria tantas catástrofes, não haveria tanto sofrimento, não haveria tantas pessoas sofrendo nessa vida. Se Deus existisse, coisas ruins não aconteceriam. E o rapaz ficou meio assim, sem palavras. Ele falou: meu Deus, e agora? E ele ficou envergonhado porque ele ficou calado diante de uma afirmação de que Deus não existia. Ele acreditava que Deus existia. Rapaz, mas ele fica meio cabisbaixo, termina ali, agradece o barbeiro, sai, triste, no meio do caminho. Senhor, o que eu fiz? Senhor, tem misericórdia, como é que eu posso falar alguma coisa para alguém diante dos fatos que ele expôs para mim? Não tenho palavras. E ele andando, e aí, quando ele virou a esquina, ele viu lá um maltrapilho, todo largado, sujo, cabeludo, todo fedorento, né? Mal cheiroso. E ele olhou para aquele homem, ele voltou. Chegou diante do barbeiro e disse assim: eu não acredito em barbeiro. Que isso, rapaz? Você está doido? Eu acabei de cortar seu cabelo, você está me vendo? Eu não acredito em barbeiro. Como assim você não acredita em barbeiro? Você não está vendo, você está vendo, você está falando comigo, mas eu não acredito em barbeiro. Mas por quê? Você tem um argumento para dizer que não acredita em barbeiro. É claro, se barbeiro existisse, não tinha ninguém cabeludo lá fora. E aí, o barbeiro: fala sério. Só tem cabeludo lá fora porque não vem procurar, porque não vem cortar o cabelo comigo. Pois bem, Deus existe, o problema é que as pessoas não procuram. O problema é que as pessoas não procuram. É a mesma história. Davi disse: eu peço uma coisa ao Senhor e eu buscarei. Será que você pode colocar isso no seu coração como uma meta diante do reconhecimento de quem Deus é para você? Procure isso no seu tempo de intimidade com o Senhor. Fala com Ele: Senhor, eu quero buscar isso. Eu quero te pedir algo, eu quero buscar isso. Eu sei que o Senhor busca relacionamento, intimidade comigo. Eu quero estar mais perto de Ti. Mas reconheça quem Ele é. Você só pode adorar o Senhor por saber quem Ele é. Porque se você conhecer quem Ele é, como eu disse, você não tem que se preocupar com absolutamente nada do que tem nas mãos dele.
você simplesmente vai querer a presença dele. Veja lá, Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Gente, quem é que vai te fazer enxergar a vida? Quem é que vai te fazer andar pelo caminho direito? É o seu próprio ego? É a sua própria razão? É o que você aprendeu na faculdade? É o que você aprendeu na vida? É o Jesus. Se você tem intimidade com Ele, se você fala com Ele, se você ouve a voz dEle, você pode saber que Ele é aquele que vai direcionar você no caminho, como Ele diz aí: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Que os caminhos da sua vida sejam na plenitude da alegria do Senhor. Amém, queridos? Mas para isso você precisa ter esse relacionamento de intimidade com Ele. Em silêncio, quando chegar diante dele, com temor, por saber que o seu pecado te afastava dele, mas a justiça e a misericórdia de Deus veio sobre você e Ele te fez apto para entrar na sua presença. Por isso você deve se alegrar. E por isso você deve buscar a face do Senhor e ser verdadeiro para com Ele, porque Ele te conhece. E uma vez que você tem essa intimidade com Ele, você não vai precisar se preocupar com as coisas que estão na mão dEle, porque nada disso é mais glorioso do que a presença dEle na sua vida. Delícias perpétuas. É isso que Deus tem para nós, para mim e para você. Amém, queridos? Amém.